Olá, amigos. Estamos começando mais um Papo do Bem, através dos nossos canais. E hoje nós temos a grata satisfação de contar aqui com o nosso amigo Lucas Pessoa Barreto, que é psicólogo, trabalhador do Grupo Espírita Orvalho de Luz, e certamente vai trazer muita informação importante para nós. Hoje nós vamos conversar sobre a saúde mental. Se basta a fé para a gente ter essa saúde mental. A nossa gratidão, viu, Lucas, pela sua participação, por ter atendido nosso pedido. E fica aí para você discorrer sobre o assunto, para a gente estar conversando sobre esse assunto que tenho certeza que vai ser muito importante para todos nós. Obrigado, doutor. Obrigado, pessoal, pelo convite. Acho que a gente pode começar falando um pouco sobre o que é a psicologia, né? Muito se fala sobre saúde mental hoje em dia, sobre fazer terapia, mas tem muitas pessoas que ainda não entendem muito bem do que se trata a psicologia, do que se trata o processo de terapia, né? A psicologia, ela é uma ciência que já existe há um bom tempo já, né? E ela é dividida em muitas áreas, em muitas vertentes diferentes de trabalho. A vertente com quem eu trabalho é a psicanálise do famoso Freud. Todo mundo já ouviu falar do Freud um pouco aqui ou ali, é uma pessoa bastante conhecida. E essa teoria, ela vai dizer pra gente que o ser humano ele vai se dividir em duas instâncias mentais, psíquicas, o consciente e o inconsciente. O consciente é aquilo que a gente tem agora na memória, as coisas que a gente está percebendo no ambiente, as lembranças que a gente tem, que a gente precisa fazer um pouquinho de força para lembrar, isso tudo está ali dentro desse campo do consciente. O inconsciente já é um lugar onde a gente não tem tanto fácil acesso assim. Então, a gente vai precisar de meios para tentar se aproximar desses conteúdos que estão no inconsciente. O que são esses conteúdos? Os nossos medos mais profundos, os nossos desejos mais profundos, os traumas que a gente passa ao longo da nossa existência, né? Acho que para apresentar um pouquinho da psicologia, do trabalho que é feito pelo psicólogo, a gente pode começar por aqui. E aí, a gente começa a trazer isso agora para o espiritismo, né? A gente acredita, na nossa versão espiritualista, que nós vivemos múltiplas existências, né? Um dos preceitos do espiritismo é a múltipla existência. E aí, o que acontece nessas múltiplas existências? A gente vai se aprimorando, criando habilidades, aprendendo coisas ao longo das muitas vidas, e a gente vai guardando isso na nossa memória espiritual, né? É aquela famosa frase que diz que a única coisa que a gente leva quando desencarna é o conhecimento, que tudo que é de material fica e o conhecimento vai. Não seria diferente com as nossas experiências mentais, né? Com as nossas experiências de vida. A gente também leva e guarda na nossa memória espiritual as questões dos nossos medos, os nossos desejos, os traumas que a gente teve nas múltiplas existências que a gente teve, né? Não seria diferente com a parte psíquica. E aí, quando a gente para pensar nisso, a gente pode perceber que muito que se diz dentro do plano da comunidade espírita sobre, são coisas de vida passada, né? Ou são coisas que aconteceram em vidas anteriores e que hoje, de alguma forma, você está espiando e tudo mais. E o quanto dessas relações que aconteceram em vidas passadas, em comunhão com as da vida atual, a gente precisa de alguma forma lidar, né, com essa carga mental, essa carga psíquica que acompanha a gente, que acompanha o nosso espírito, sobretudo, né? Tem um livro do Jorge Andrés que chama Forças Sexuais da Alma. E nesse livro ele vai explicar de forma muito detalhada mesmo como é que se dão esses processos mentais no espírito, né? Então ele fala que existe uma região do espírito onde é dividida em inconsciente atual, que é esse inconsciente que a gente tem hoje, que a gente acabou de falar, que vão estar guardadas coisas, traumas... Dessa existência, medos, traumas, desejos dessa existência. O inconsciente passado, que provavelmente onde estão guardados todos os conteúdos desse inconsciente que foi atual um dia, mas agora é passado. E o inconsciente puro, que é onde estão os conteúdos mais antigos, mais primitivos de todas as existências que a gente passou,
né? E aí a gente pode começar a ir na direção de pensar na importância que é a tal da terapia, a tal da saúde mental, de cuidar dessa saúde mental. Hoje, por que é importante? Porque a gente não é só o que a gente é hoje, né? A gente é um aglomerado de coisas que já foram, é um aglomerado de experiências e tudo mais. Inclusive com forças psicossexuais de ambos os sexos, né? Exatamente, né? Não são só experiências do Lucas, né? São experiências de todas as pessoas que eu fui no passado, né? As minhas experiências em outras culturas, com outro gênero, com outra condição social. Outra profissão. Outra profissão, exatamente. Né? Então, a gente é essa carga toda, né? Que de alguma forma acaba por influenciar a nossa existência atual, né? Se mistura um pouco com a existência que a gente está vivendo agora. E aí eu trouxe a discussão, né? E a cutucada. E aí, para cuidar disso tudo, dessa saúde mental, será que fé é o suficiente? Será que a fé basta? Mas por que esse questionamento? Porque muitas vezes, normalmente, a gente vê as coisas sendo colocadas na conta da fé, né? Sendo, como eu costumo falar, terceirizando responsabilidades, né? Se Deus quiser, isso vai acontecer. Eu vou rezar para que Deus faça tal coisa. Ou então eu vou pedir para que os espíritos ou os amigos espirituais me orientem a fazer tal coisa. A gente vai receber isso tudo. Isso não é uma questão, né? A gente parte do princípio de que nós estamos cercados pelo plano espiritual e por amigos espirituais que nos auxiliam o tempo todo. A providência divina nem deve ser questionada, é óbvio que ele vai ajudar a gente, ele já ajudou, ele já deu a vida, ele já deu a existência. Mas não vai viver a nossa vida, né? Exatamente, né? Não tem como a gente terceirizar essa responsabilidade. A fé até ajuda, né? Com certeza. Com certeza, mas não vai ser o suficiente para nós termos a nossa saúde mental, né? Exatamente, né? Eu me lembrei agora, né, do conceito que a OMS fala sobre saúde, né? O que é saúde? Que ser saudável não é simplesmente não ter doença, né? Que a saúde, na verdade, é você estar em plena condição bio, psico e social, né? Bio, por quê? Eu preciso estar com o meu corpo físico garantido, com meus exames em dia, com a saúde do corpo em dia. É psíquico, porque eu preciso cuidar da minha mente também, daquilo que foge ao físico, que é a parte mental do ser humano. E social, porque a gente precisa viver em paz. E agora também tem que incluir o espiritual. Exato, também, né? Eu também acho. Tem que incluir o espiritual, porque essas quatro naturezas, a somática, a física, que é a física, né? A emocional e mental e a espiritual, elas estão ligadas. Estão. Tanto é que não tem como a pessoa ter uma doença física sem repercutir no espírito, né? Passando pela mente e a emoção. Exatamente. Tenho fé que um dia a espiritual vai ser adicionada nesse conceito da OMS, porque a gente vem vendo, e inclusive a possibilidade de ser adicionada para além da questão dogmática ou, né, de religião. Nós somos seres espirituais, espíritos, né, enquanto essência, né? Ainda é algo que a ciência não consegue explicar, apesar de ter a ajuda do espiritismo aí, né, podia estar se utilizando disso, mas eu acho que é algo que a gente vai chegar lá ainda, a gente vai conseguir adicionar a importância de olhar para a gente enquanto seres espirituais que tem essa essência que é mais do que só matéria, né? E aí, como é que fica para a pessoa estar mentalmente equilibrada? Não é fácil, doutor. Não é fácil, mas é possível. Sim, eu acho que é possível. Será? Matematicamente possível, né? Sim, é possível. E a fé pode auxiliar nesse processo. Mas a gente não pode jogar na conta da fé e esperar que a fé faça alguma coisa sozinha. Comportamento humano diz que nós não somos dono da emoção, mas somos dono do comportamento, né? Exato. É importante que a gente esteja analisando nossos comportamentos, que quase sempre são a causa da nossa vida. Como diz Jesus, a semeadura é livre, a colheita é certa, cada um de acordo com as obras, né? Com então nós precisamos estar atentos para isso também, né? Sim, com certeza. Você falou do bio, psíquico e social, né?
O bio entra aí a parte orgânica, que nós médicos trabalhamos com isso, você mais com o lado psíquico. Mas você imagina, a pessoa não se cuida, usa uma série de substâncias, uma viciação, por exemplo, ou até não se cuida fisicamente, depois no final vai sofrer as consequências da doença. Isso não repercute na parte psicológica também? Com certeza, com certeza. O Freud tem uma frase que ele fala assim, que a mesma palavra que machuca é a que cura, né? Por quê? Porque para além de todas essas questões biológicas e materiais, tipo viciações e tudo mais que podem causar danos mentais, mas tem as nossas próprias experiências. Tem algumas coisas que são muito difíceis de dizer, né? Eu costumo brincar, falar que, sabe aquele quartinho que tem no fundo da casa, que a gente vai guardando as coisas lá dentro durante a vida inteira? Quando vai mexer, hein? Ixi, mas a questão é que a gente tem um quartinho dentro da gente. E a gente vai guardando as coisas da nossa vida ali dentro, dos nossos pais, dos nossos antepassados, a gente vai guardando ali dentro. E a gente não tem muito o costume de arrumar. A gente só joga lá dentro e fecha a porta, joga lá dentro e fecha a porta, né? Mas não tem como, porque começa a juntar rato, junta barata, junta poeira, esses bichos começam a sair lá de dentro e invadir nossa casa. Então tem que arrumar, tem que organizar. Essa casa é a casa mental, né? Exatamente, exatamente, né? E a boa notícia é que ninguém precisa fazer isso sozinho. Né? Existem profissionais, existe a ciência da psicologia que ajuda a gente a chegar junto na porta do quartinho, bater, ver se alguém vai responder, abrir devagarinho para ver se não vai cair nada lá de cima, né? E quando conseguir entrar, olhar para as coisas, limpar, pôr no lugar certo. Priorizar, né? Priorizar, jogar fora o que não precisa deixar guardado, né? E olha o trabalho que é isso tudo. Todo mundo que já limpou um quartinho sabe muito bem a dificuldade que é limpar um quartinho, né? E é preciso fazer isso. Agora, ô Lucas, seria bom que a gente tivesse uma profilaxia, né? Ao invés de ir juntando, a gente já ser seletivo, ao invés de colocar poeirinha lá dentro, Exato. Né? Porque às vezes você vai vivendo e não analisa, não reflexiona sobre a vida. O próprio Sócrates diz que a vida que não é reflexionada não serve para ser vivida, né? Então, a gente precisa reflexionar. O que eu estou fazendo é legal? O que eu posso fazer para mudar, para evitar que isso aconteça? Porque às vezes as pessoas procuram o psicólogo querendo fazer terapia como se ele fosse um marteleiro que vai martelar lá um lugarzinho e vai consertar. E não é bem assim, né? A pessoa precisa entender que ela é a arquiteta do seu próprio destino. Exatamente. Vai encontrar o auxílio, tudo. Agora, não seria melhor que essa pessoa já procurasse recursos na área física, na área mental, até espiritual, para evitar que essa sujeirinha, esses arquivos sejam danosos? Com certeza, com certeza. O problema é que as pessoas demoram muito para procurar esse recurso. E aí vai dar mais trabalho, né? Tem muita gente que chega no consultório e fala, mas em quanto tempo eu vou estar bem? Não sei, depende do quanto tá sujo. E o quanto que ela vai empenhar também, né? Porque tem pessoas que se interessam, não, você vai me ajudar e eu vamos trabalhar junto. Mas tem pessoa que quer chegar lá e dizer, não, resolve meu problema, né? Sim. E não é bem assim. E não vai dar certo, não vai dar certo se for assim. E o importante de começar essa profilaxia é justamente entender que depois de arrumado, tem que manter limpo. Você consegue ir guardando as coisas já no lugar certo, já de forma organizada, né? E aí, a gente mistura essas duas coisas agora, né? Pensando no que a gente falou da terapia e em relação ao espiritismo. Qual que é o nosso objetivo aqui na Terra? É progredir o nosso espírito moralmente e intelectualmente. É basicamente isso que acontece na terapia. Né? Na terapia você vai aprender a progredir moralmente, porque você vai se entender melhor e, consequentemente, você vai ser alguém melhor no mundo e isso vai ter resultados, você vai se desenvolver moralmente e intelectualmente porque você aprende isso. Depois que você aprende isso, você continua aplicando na sua vida e aí a gente lembra da memória espiritual, ou seja, na próxima, talvez você já vai estar mais preparado. Talvez vai ser mais fácil, né? Então, assim, a terapia e o espiritismo podem caminhar junto. A fé e a psicologia podem caminhar junto. Ciência e religião. Ciência e religião, né? A gente tem Jesus como modelo, o espiritismo como guia, e a gente pode ter a ajuda da ciência, sobretudo da psicologia, como auxílio prático,
Vamos juntos aqui pensar, né? Talvez não vá ter a mistura delas dentro da clínica, né? A ciência tem as limitações dela ainda, né? Talvez um terapeuta não vai falar diretamente sobre espiritismo dentro da clínica, mas as coisas estão ali, ó, uma do lado da outra. Esse progresso que é tão importante para a gente aqui encarnado é possível. Lucas, como nós estamos falando de fé, né? A fé como um elemento coadjuvante, o estudo de obras que possam dinamizar o nosso intelecto é importante para isso? Com certeza, com certeza. Tanto o estudo de obras espiritualistas, quanto o estudo de obras também psicológicas, né? Existe a possibilidade no processo, a partir do momento que o paciente está pronto para isso, dele começar a fazer umas leituras mais simples para se entender, se encontrar naquela leitura teórica, falar, olha, essa teoria aqui está falando de algo que é parecido comigo, e aos poucos ir se apropriando desse conhecimento também. É lógico que ele não vai ter uma apropriação tão intensa e profunda como a do profissional, mas faz parte dele aprender um pouco sobre psicologia para ir começando a perceber e identificar essas coisas na vida dele, no dia a dia. E aí a leitura e o estudo espiritual também, né? Que a gente estava conversando agora há pouco aqui no estúdio, as obras básicas do Kardec, que são básicas e ainda tem tanta gente que não estudaram. Nem pegou no livro do Kardec, está lendo outras coisas que são importantes também, mas base é base. Né? Tem tanta coisa para se estudar, tem tanto esclarecimento, o Kardec é tão claro nas coisas que ele coloca, mas o senhor vê que é a proposta da minha cutucada, né? A fé, de alguma forma, ela traz para a gente, e a gente é ensinado a isso principalmente, que a fé é uma posição passiva. Você espera, você acredita em algo que não se vê, em algo que não se prova e espera que aquilo vá agir na sua vida. Mas não é isso. Né? Principalmente o Espiritismo. O Espiritismo é uma fé ativa. A fé é ação, tem que ser ativa. Exato. E a começar, Lucas, que o próprio Cristo disse assim, conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Né? Eu sou a verdade, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sim. Eu entendo que o Evangelho do Cristo, na sua essência, né, que a doutrina espírita teve esse capricho de tornar o Evangelho muito puro, para que a gente possa entender melhor o Cristo, quer dizer, seria muito importante as pessoas atinar para esse detalhe. A religião é importante, é super importante, porque vai nos religar com Deus e nós vamos encontrar subsídios para orientar a nossa vida. Agora, o Evangelho do Cristo, ele é universal, Sim. né? Ele é muito... Então, eu conversava com o Sérgio Felipe, e falando sobre isso, ele falou assim, Aguinaldo, o Evangelho do Cristo é importante, mas tem tantas outras filosofias que são importantes, né? Eu até disse para ele, olha, eu até entendo que as outras são importantes, mas muito longe de ser igual ao Evangelho do Cristo, porque ele deixa um código de vida. É assim que vocês têm que viver. E a essência dessa proposta do Cristo é o amor, né? Sim. É você amar, você valorizar, você acreditar no ser humano, você respeitá-lo e dentro desse quadro se respeitar, né? Se amar também. Sim, né? Com certeza. Né? E isso é uma das consequências do cuidado da saúde mental. É você aprender a se amar, você entender qual é a sua importância real no mundo. E não aquela que você acha que é, ou aquela importância que é influenciada pelo que a minha mãe acha, o que meu pai pensa, né? Ou o que a sociedade está falando. Né? Lembra que a saúde envolve o social também. Né? E nesse social é aprender a viver com a sociedade e entender que existem limites. Né? Que a sociedade tem o limite dela, eu tenho o meu limite, a gente precisa aprender a respeitar esses espaços um do outro para conseguir exatamente cuidar das outras partes também, da parte biológica, da parte psíquica, né? Eu acho que a saúde mental, ela vai nesse sentido de você descobrir como é possível amar você do jeito que você é, né? Do jeito que Deus te fez, né? E quando você entende como você é, do jeito que Deus te fez, você é capaz, inclusive, de olhar para si mesmo e dizer, tá, eu sou desse jeito, tem algo que pode ser melhor? E aí, buscar melhorar, buscar se desenvolver. Então, você vai ver que é um progresso de ação,
De ação. É preciso agir, não dá para ficar esperando que, se Deus quiser, aquilo que a gente falou, né? Terceirizando responsabilidades. Deus já quis. Tem um psicólogo paulista, o Monteiro, ele fala assim, quem não valoriza o passado não consegue fazer um futuro promissor. Nós temos que valorizar o nosso passado, a nossa origem, como espíritos que somos, bilenares, né? Que temos uma vida pela frente para nos construirmos, e que isso não é uma história de carochinha que alguém inventou, não. É uma realidade. Somos espíritos pensantes, os seres inteligentes do universo, né, com a definição do Livro dos Espíritos. Então, nós temos que começar a pensar que nós somos espíritos criativos, co-criadores com Deus, que somos importantes no contexto global do universo, e que se nós somos, os outros também são. Então nós precisaríamos valorizar também as pessoas, principalmente os nossos ancestrais que fizeram tudo para a gente estar aqui, né? Eu fico pensando às vezes a pessoa assim, eu não gosto da vida, eu quero mais é fugir dessa vida, eu quero mais é morrer para resolver meu problema. E passa por cima de um passado que foi toda uma base, uma construção para a pessoa chegar aqui e estar em condições de luta, de progresso, de crescimento. E a pessoa não acredita e acaba complicando mais a vida, não é? Com certeza. É que a gente não é ensinado a isso, né, doutor? A gente, infelizmente, vive numa sociedade que vai trazendo a gente para esse lugar de passividade e de responsabilização do outro. Né? Tem uma frase na psicologia que é muito conhecida, sobretudo dentro da psicanálise, que fala que tudo a culpa é da mãe. Né? E por causa da forma como a teoria foi desenvolvida, as pessoas costumam falar, porque a culpa é sempre da mãe, é sempre a mãe. Peraí, a mãe pode ter participado até do processo de culpa ali, mas e aí? Somos um adulto agora. A mãe essa mãe também, mesmo que ela tenha culpa, ela também tem o limite dela. O limite dela. O pai também tem o limite dele, não é? Agora nós transferimos uma responsabilidade para eles, não tem sentido. Exatamente. Tudo bem, eles podem até ter participado. E outra coisa, viu, Lucas? Eu sempre falo assim, eu tenho um pouco de, um termo pejorativo, né? Ojeriza por sentimento de culpa. Por quê? Porque, mas a culpa é da minha mãe. Eu falo, peraí, se você fosse bom, a tal ponto você teria nascido filho de outra mulher, então. Mas, no entanto, ele nasceu daquela mulher, daquele pai, tem compromisso com eles, é onde ele deveria estar, porque Deus não permite nada injusto. Então, não seria para ele estar valorizando esses pais, valorizando o momento, valorizando a sua própria vida, e saber que ele está fadado matematicamente a ser um espírito perfeito, e por isso ele tem que se esmerar hoje, agora. Sim, exato, né? E sobretudo pensar que é um compromisso mútuo, entender que aquela mãe também está ali em processo, né? Porque de alguma forma, quando a gente culpa os pais, a gente então está falando assim, bom, eles já são perfeitos e fizeram coisa ruim comigo, entendeu? E não é, tá todo mundo no processo. Essa mãe também teve mãe, que também teve mãe, que também teve mãe. Então assim, tá todo mundo no processo. Uma trajetória muito longa. Exato, exato, né? Eu acho que o processo de trabalho de saúde mental é justamente nesse sentido da gente se tocar, do quanto a gente é responsável pela nossa vida, né? Que a gente passa a maior parte do tempo tentando achar responsáveis quando a responsabilidade é nossa, né? O que eu posso fazer para que, apesar de todas as experiências que eu tive, que podem ter sido negativas, que podem ter sido positivas, o que hoje eu posso fazer, como que eu posso ser protagonista da minha vida, da minha história, a partir desse cenário em que eu vivi. E esse cenário, muitas das vezes, é fruto de uma existência interrompida. Exato. Através de um suicídio lá atrás. Exato. E às vezes a pessoa não tendo estrutura e achando mais fácil evadir-se da vida, busca o suicídio e aí vai complicar mais a vida, não é? Sim, e ter esse conhecimento espiritual de plano de fundo ajuda muito, né? Porque, como eu disse, talvez eu não vá discutir com o meu paciente sobre vidas passadas, né? Mas ele tendo essa consciência lá no centro, estudando, colocando... sentando na cadeira para poder ler as obras, entender como que as coisas funcionam. Ele ter esse arcabouço, esse conhecimento por trás, com certeza vai ajudar ele a dar saltos muito grandes na terapia, né? Porque daí ele sozinho vai conseguir fazer essa ligação, vai conseguir entender os processos e os caminhos, tanto de vidas passadas como de vida atual, né? São os níveis de consciência, né? A pessoa tem que
galgando, né? Sim. Saindo lá de uma consciência, como diz o Gurdjieff, depois o Pedro Auspins, a gente sai de uma consciência de sono para entrar numa consciência desperta, para depois ir para a consciência de si mesmo, para chegar na consciência objetiva, onde a criatura não pensa mais nela, só pensa nos outros. O grande problema nosso é que ele olha para o umbigo, né? E acha que só o umbigo que existe. Na verdade, nós somos seres universais, né? Sim, exato. Né? E olha que legal isso que o senhor falou, né? De olharmos para o umbigo, a gente fica muito ensimesmado, né? Autocentrado. E quando a saúde, mais uma vez, vai envolver o bio, o psico e o social. Né? A gente precisa olhar para a gente enquanto seres biológicos, mentais e espirituais, mas não esquecer que o social também existe. Né? Que está na minha relação com o outro, pensando também que o outro também é um ser bio, psico e espiritual. Né? A saúde é essa coisa complexa, mas possível de se trabalhar, possível de se fazer, só que precisa fazer. Ô, Lucas, nossa, que legal. Seria bom se a gente pudesse continuar conversando sobre esse assunto, mas eu quero agradecer muito a sua presença, foi muito legal. Falar de ciência, de psicologia, de espiritualismo, né? De um profissional que lida diretamente com a mente. Quero agradecer muito que você possa voltar aqui para a gente estar falando sobre outros assuntos. Gostei muito da sua presença, da sua fala, e quero encerrar o programa desejando muita paz, muita harmonia e gratidão por estarmos aqui hoje discutindo sobre esse assunto. Sim.